Quando a gente começa a se cuidar, quando a gente começa a querer ter hábitos melhores em algumas coisas, a gente começa a se enganar de uma certa forma, criando certas expectativas, achando que aquele hábito, aquela coisa que a gente quer mudar nunca mais vai acontecer e que magicamente, ou mesmo quando depois que você começa a melhorar, começa a encontrar o caminho do que você precisa fazer para melhorar, que aquilo simplesmente não vai ser mais uma realidade, que você nunca mais vai ter que lidar com aquele tipo de hábito, com aquela situação, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Assim, esse vídeo aqui hoje, ele é sem roteiro, por improvisação, a semana tá uma semana de cão, e mesmo assim eu tô de boa, tô em paz, estilo João Frango. Mas vamos lá, o que acontece geralmente, que a gente vê na maioria das pessoas, eu vejo comigo na minha experiência de cuidado pessoal, seja na parte de terapia, tratamento aqui com um psicólogo, seja na parte física, hábitos, esporte. Tem certos hábitos nossos que a gente acredita que eles vão mudar magicamente e que certas coisas simplesmente não vão mais acontecer, certos vícios a gente não vai mais cair, certas atitudes que a gente comete sabendo que é ruim pra gente, a gente simplesmente não vai mais cometer. E aí começa a haver um processo que a gente começa a se exigir demais a respeito daquele assunto, a respeito daquele tema. Começa a se exigir demais achando que, olha, eu comecei, eu prometi que eu vou mudar e eu estou falhando. Mas a lógica aqui desse processo todo é um pouco diferente. E aqui também, assim, a minha intenção com esse vídeo é tirar um pouco o peso das suas costas, de achar que, olha, precisa ser tudo perfeito, sempre rápido e a mudança é, pum, de uma hora para outra. Sendo que não é. Então, o que eu venho percebendo ao longo do tempo, isso eu falo por experiência, não como alguém que tá na internet cagando regra para você, é que toda a nossa evolução, principalmente quando a gente tá falando de hábitos, de comportamentos que são ruins para nós, o jeito que a gente lida com nós mesmos, muitas vezes, é um exercício diário. Então é algo que a gente começa fazendo, parece até óbvio falar isso, mas não. A gente começa fazendo diariamente e aos poucos a gente vai melhorando e muitas vezes são coisas que a gente vai seguir pra vida, assim. Então não é algo que, olha, simplesmente aqui e eu nunca mais vou precisar fazer ou lidar com isso. Não. Provavelmente vai surgir outras questões durante a vida que vai demandar de novo que a gente trabalhe isso ativamente. Pode ter uma recaída, e aqui não tô falando nem assim, vícios, drogas, álcool, às vezes é comportamento simples. Por exemplo, procrastino muito. Só de exemplo, pra mim, eu sou uma pessoa que de vez em quando procrastina. Qual que é um método que às vezes que eu preciso fazer? Que eu deveria fazer sempre, mas eu esqueço. É o método Pomodoro, não sei se você já conhece. Que você trabalha, se concentra, estuda, um intervalo de 25 minutos, ininterrupto, nada te atrapalha, você não faz mais nada, não responde ninguém, só naquilo. Deu os 25 minutos, você para onde você tá, descansa 5, levanta, toma uma água, não se distrai mexendo no celular, só acalma. E aí você volta pro ciclo de 25 minutos de novo. Faz isso 3 ou 4 vezes antes de dar uma pausa mais longa. E isso muda muito. Então assim, quando eu comecei a perceber que, olha, eu tenho problema com procrastinação, produtividade, eu comecei a criar métodos para isso. Esse é um deles. E eu comecei a seguir. Tem momentos que eu me volto na mesma questão de procrastinar de novo. Já faço isso com menos constância? Sim. Mas porque ativamente eu aprendi a fazer isso mais no meu dia a dia. Mas não é uma solução mágica. Não é algo que acontece de uma hora para outra. E sim, algo que a gente vai trabalhando com o tempo. Eu posso falar isso de outras questões também. Por exemplo, eu fazia muito, ainda faço de vez em quando, crio cenários imaginários na minha cabeça. Seja tanto pro bem quanto pro mal. E aí acontece que muitas vezes eu me prendo mais ao potencial das coisas, ao cenário que eu crio do que a realidade. Com minha terapia, tudo isso já diminuiu bastante. Mas ainda acontece. Só que quando acontece, eu consigo lidar com isso de uma forma mais rápida, mais fácil, voltar para a realidade de um jeito, mais tranquilo, sem que isso também me afete tanto emocionalmente como me afetava antes. Porque às vezes eu ficava focando muito no cenário imaginário, por exemplo, estou gostando de alguém. E aí eu ficava tanto naquele cenário imaginário, gostando de alguém, que meu sentimento pela pessoa explodia, mas a realidade me mostrava outra coisa. Mesma coisa para cenários ruins, você fica imaginando muita coisa ruim e a realidade não aconteceu nada daquilo ainda. Então, acontece essas coisas de vez em quando, eu tô distraído, eu começo a me divagar aí no cenário? Sim,
acontece. Só que como eu aprendi a lidar melhor com isso, eu consigo me desvencilhar disso de forma mais fácil, consigo deixar com que isso aconteça na minha vida só de uma forma que não me afete tanto. E, por consequência, acontece com muito menos frequência do que acontecia antes. Então a minha dica aqui pra você que tá ali começando, tá se cuidando de qualquer forma, qualquer hábito, saiba que você vai ter que lidar com isso. No início, você vai precisar agir diante daquela situação de uma forma mais proativa, vamos dizer assim. Não é algo que assim, olha, eu consigo lidar de forma natural. Ah, a pessoa falou isso pra mim, né, e minha postura, eu queria ter uma postura mais assado, mais assim, mais assado. Tá, no início não vai ser tão natural, vai ser difícil, você vai ter que meio que se forçar, parece que a sua natureza tá te falando não faz, tá te levantando alerta, tá te deixando tenso. Porém, quando você começa a praticar esse cuidado de no início ser mais difícil, mas aos pouquinhos você vai melhorando, vai tendo aquela exposição gradual, assim você começa a melhorar, você consegue melhorar, começa até a lidar com isso de forma mais fácil, mas não é de uma hora para outra, e também a partir do momento que você consegue lidar melhor com isso, não significa que nunca vai ser difícil, ou que nunca você vai precisar lidar de novo, ou que nunca vai surgir uma questão que vai pegar em algo que para você era difícil. Por exemplo, uma coisa minha também, dificuldade às vezes um pouco de se impor, de que eu fui basicamente na minha vida treinado para agradar os outros. Então tinha uma certa dificuldade de falar, olha, isso aqui não é bom para mim, isso aqui não tá legal, isso aqui eu vejo que não me respeita, não tá me respeitando, mas ainda preciso trabalhar muito nisso, tô trabalhando, mas já começou a melhorar. Mas surgem situações assim na vida que eu preciso agir de acordo, que eu preciso trabalhar essa questão, que eu preciso realmente, olha, surgiu a questão como que eu vou me portar, não posso cair na mesma forma como me portava antes, eu tenho que agir do jeito que eu gostaria de agir, com quem eu quero ser, mas vai surgir questões assim. Então eu espero que tenha ficado claro aqui a ideia, que é a seguinte, olha, eu quero melhorar tal ponto, tal questão sobre mim, não vou melhorar de uma hora para outra, no início vai ser mais difícil, tá? Então não existe aquela fórmula mágica que nem na internet aqui, melhore tal coisa em 7 dias, com esses 5 passos, não. São ações contínuas e muitas vezes até pro resto da vida que a gente faz para se cuidar, para não cair no mesmo erro, para agir da forma como a gente quer ser visto, como a gente quer ser respeitado, como a gente quer até que nós sejamos consigo mesmo, questão de saúde, de corpo, enfim, cada caso é um caso, mas a questão é, calma, não é de uma hora para outra, não é rápido assim, é um exercício contínuo. Se eu pudesse falar uma coisa para você lembrar, é que esse autocuidado, não importa com que seja na sua vida, com tudo, é um exercício contínuo, é algo que você vai precisar fazer, praticar durante a sua vida toda, às vezes mais, às vezes menos, às vezes você vai até voltar a fazer aquilo que antigamente era ruim pra você, você começou a lidar melhor, depois volta de novo aquela questão, isso é normal. Entenda isso, é um exercício contínuo, mas tá tudo bem, isso é pra todo mundo, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo, e dá um tchau pro Luke. Ele não quer dar tchau pra você não.